Paz do Senhor Jesus, eu sou Nataliele, eu sou obreira e jovem da Igreja Batista Renovada Monte Moriá de Rio das Ostras, e eu vim aqui falar sobre priorizar o nosso tempo e a nossa busca com Deus. E eu queria ler o livro de Daniel, do capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Em 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do Senhor seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, nessa época, ele era um príncipe, um dos 3 príncipes que ajudava o rei a governar. E por ser um dos 3 príncipes, eu creio que ele tinha muita coisa para fazer e muitos afazeres. Mas mesmo com tanta coisa para fazer, Daniel dedicava um pouco do seu tempo para o Senhor, como antes também costumava fazer. Ou seja, antes dele virar príncipe, ele tinha essa constância de buscar o Senhor. Depois que ele virou príncipe, ele manteve essa constância de buscar o Senhor. E a gente tem que ter isso, a gente tem que ter uma constância na nossa busca. O que é a constância? É algo contínuo, é algo diário, é algo rotineiro, entendeu? Manter essa constância. Por quê? Tem mais resultado na constância do que na intensidade. A gente que é jovem, a gente costuma fazer as coisas com muita intensidade. Muito, quero muito. Só que muitas das vezes a gente faz o muito hoje e amanhã não faz. Aí faz o muito hoje, um pouco amanhã e depois de amanhã não faz. E não mantém aquela constância, só mantém a intensidade. A constância, ela gera intensidade, mas a intensidade, ela não gera constância. Por que a constância gera intensidade? Porque eu faço algo hoje, um pouco hoje, busco pouco hoje, busco bastante amanhã, busco muito depois de amanhã. Então aquela constância, ela vai gerando aquela intensidade que eu tanto busco. Dedique o seu tempo. Daniel, ele dedicava um pouco do tempo que ele tinha ao Senhor. Era de manhã, de tarde e à noite. Ele orava ao Senhor constantemente. Tempo de oração e tempo de leitura da palavra, porque a leitura da palavra é muito importante para a gente conhecer o Senhor, conhecer os feitos dele, conhecer quem ele era, como ele usava as pessoas. Então, a nossa oração com base na palavra é uma oração viva e eficaz, como a palavra do Senhor é. Você vai aprender a criar tempo quando aquilo for importante para você. Não é questão de tempo, é questão de prioridade. Daniel, ele priorizou aquilo que ele achava importante para ele, que era a busca ao Senhor, que era dobrar os joelhos e orar ao Senhor. E a gente tem que priorizar aquilo que é importante, a gente tem que dar importância à nossa busca diária com Deus, à nossa intimidade com o Senhor, porque quando a gente dá importância a isso, a gente passa a dar prioridade e começa a priorizar o tempo de busca com o Senhor. Né? Mas Nath, eu vou para a igreja direto, mas eu faço muito na obra do Senhor. Na igreja é tempo para Deus. Nosso quarto, nosso íntimo é tempo com Deus. E muitas das vezes a gente acaba fazendo mais para Deus do que com Deus. O que não deveria ser, porque para a gente fazer para Deus, a gente tem que fazer com Deus. Tem que orar, tem que buscar, tem que entender os planos do Senhor para nossa vida, o objetivo que Ele quer, como Ele quer nos usar para a gente poder fazer a obra dEle, espalhar o reino dEle, fazer o id do Senhor. Em Lucas 5, versículo 16, fala sobre Jesus e fala assim: porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Até o Filho do Deus vivo tirava tempo para se relacionar com Deus, mesmo vivendo uma vida toda servindo a Deus. E até Jesus, que vivia servindo a Deus, tirava o tempo dele para orar ao Senhor. A gente que vive uma vida também servindo ao Senhor, orando, fazendo a obra dele, temos também que tirar o nosso tempo para poder buscar o Senhor, para tempo de intimidade com Deus. Tem que ter tempo e tem que priorizar o tempo. Eu não posso dar para Deus o tempo que me resta, porque muitas das vezes, eu que sou jovem, às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, e o tempo que resta a gente quer dar para Deus. A gente tem que priorizar o nosso tempo com Deus, e depois fazer o resto. A palavra do Senhor fala: buscar primeiro o reino, depois e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro o reino é priorizar o reino, é priorizar as coisas do reino, é priorizar buscar o reino, é priorizar fazer parte do reino. Ter intimidade com Deus para entender o reino. Então, a gente tem que buscar a Deus e não dar o tempo que sobra para Deus. Porque Deus, quando dá algo pra gente, dá o bom e o melhor. Então a gente, quando tem que dar algo pro Senhor, a gente tem que dar o nosso melhor, as nossas primícias,
os nossos primeiros, as primeiras coisas. O tempo, principalmente. Priorizar o tempo. A obra que Deus tem na nossa vida não depende do que somos diante das pessoas. Depende do que nós somos diante do Senhor e do tempo que separamos quando não tem ninguém vendo. Jesus e Daniel eram pessoas importantes. E mesmo assim, o nome deles não sustentava o ministério. Porque o que sustenta o ministério de Daniel, pelo menos o nome de Daniel, não sustentava. Porque o que sustentava o ministério de Daniel era a busca dele com o Senhor, e era o Senhor que sustentava o ministério dele. Jesus, apesar de ser filho do Deus vivo, Deus abençoava o ministério dele. Então, a obra que Deus tem na nossa vida não depende do que somos diante das pessoas. Depende do que a gente é quando não tem ninguém vendo. Depende do tempo que a gente separa para Deus quando não tem ninguém vendo. Da busca que a gente faz por Deus quando não tem ninguém vendo. Porque o Senhor vê. O Senhor é onipresente. Então Ele está em todos os lugares. Quando você tem tempo com Deus, Ele otimiza o seu tempo com as pessoas. Em João 4 fala que enquanto os discípulos iam buscar comida, Jesus recebeu um direcionamento do Senhor em ir falar com a mulher samaritana. E enquanto os discípulos compravam comida, Jesus estava pregando o evangelho. E em 2 Reis 18:42 fala que enquanto o rei Acabe comia, Elias prostrava-se o rosto em terra e orava ao Senhor. Ou seja, as duas pessoas otimizaram o tempo deles para buscar o Senhor. Então, estavam fazendo o tempo deles valer a pena. Jesus estava pregando, salvando a alma, e Elias estava salvando a si mesmo, estava se edificando ali na oração. Voltando para Daniel, no 8:15, 8:15, Deus dá uma visão para Daniel. Por causa da sua intimidade com Deus, Deus deu uma visão a Daniel, que o fez buscar mais entendimento naquilo que Deus tinha revelado a ele. Ou seja, Deus revelou algo para Daniel e Daniel não se contentou com aquela visão. Daniel queria entender o que era a visão, como ele podia, o que ele podia fazer sobre aquela visão e como ele podia trabalhar dentro daquela visão que Deus tinha dado para ele. E ele queria buscar mais entendimento ao Senhor. E no Daniel 9, no versículo 21 e 22, fala assim: Estando eu falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão a princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Ou seja, o anjo do Senhor visitou Daniel a hora do sacrifício da tarde. Ou seja, no meio da constância de Daniel, porque Daniel mantinha constância de orar de dia, de tarde e de noite. O anjo visitou Daniel na hora da tarde, no meio da constância, no meio da rotina que Daniel tinha criado na busca com o Senhor. E me instruiu e falou comigo, disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Ou seja, o anjo entrou na rotina de Daniel, Deus mandou o anjo e revelou a Daniel o que significava aquela visão. E Daniel, através do espírito do anjo, entendeu o que aquilo significava e qual era o papel dele. E o que ele tinha que fazer com aquela visão que Deus tinha entregado a ele. É priorizando seu tempo para buscar Deus que aprende a discernir a voz de Deus. Daniel sabia que aquilo ali fazia parte do que o Senhor queria entregar para ele, porque ele conhecia, por causa da busca dele, gerou aquela intimidade que ele tinha com o Senhor e fez ele conhecer e discernir o que era de Deus e o que não era. Não tem nada que Deus não vá manifestar do lado de fora que você já não identifique a voz dele do lado de dentro, porque você conhece o que ele fala e como ele fala. Quando a gente mantém a constância da busca, a gente alcança a intimidade com o Senhor e a gente começa a entender como ele faz, como ele trabalha, o que é do Senhor, o que não é do Senhor. E a gente começa a entender o meio espiritual, o meio físico, como Deus trabalha. E começa a entender qual é o nosso papel nesse plano que Deus tem para a nossa vida. Então que a gente possa manter essa constância, essa busca, possamos priorizar o nosso tempo com o Senhor. Porque tudo que vem do Senhor é bom. E tudo que a gente faz para o Senhor tem que ser bom também. E tem que ser... o nosso tempo aqui na terra tem que ser útil. A gente tem que pregar o reino, a gente tem que buscar o reino e tem que buscar a nossa salvação também. Tem que buscar mais intimidade com Deus. Que possamos então priorizar o nosso tempo e a nossa busca com o Senhor. Fique na paz.